Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Salmos 78, versículo 1 ao versículo 7. Salmos de número 78, versículo 1 até o versículo 7. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor: Povo meu, escute o meu ensino, incline os seus ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e ele, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não se esquecerão dos seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade de aprendermos a Tua Palavra. E peço agora, Pai, que o Senhor me use nesta noite apenas como um simples instrumento nas Tuas mãos e que a Tua igreja possa ser edificada, Pai. Que hoje nós possamos aprender lições importantíssimas da Tua Palavra para que nós possamos praticar dentro do nosso lar, para que as coisas aconteçam da forma que o Senhor deseja que aconteça e não da forma que nós queremos que as coisas aconteçam. Muito obrigado, Senhor, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, nós estamos no mês da família, não é? Nós estamos no mês da família e hoje é dia das mães. Você deu um presente para sua mãe? Você deu um presente? Você almoçou com a sua mãe hoje? Obrigado. E não tem como nós falarmos de família e de mãe se nós não falarmos de filho. Não é verdade? Porque se não existisse o filho, a mãe também não existiria. Então nós vamos falar essa noite sobre a criação dos filhos segundo a palavra de Deus e não segundo o que nós achamos correto. Provérbios 22:6 diz: Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É a nossa responsabilidade como pai e como mãe passar à próxima geração, que são os nossos filhos, os grandes feitos do Senhor. Abrir um tempo na sua agenda, abrir um tempo na sua semana, gastar tempo com os seus filhos, é disso que nós vamos falar hoje. Eu sei que muitas vezes nos dias em que nós vivemos, é um pouco difícil você ter tempo de qualidade com os da sua casa. Mas se faz extremamente necessário e nós vamos falar sobre isso essa noite. O Salmo 78 ele foi escrito por Asaf. Asaf ele foi um importante músico em Israel no período do rei Davi. Asaf ele escreveu esse salmo e ele estava enfatizando aqui justamente isso. A questão da geração mais velha passar à geração mais nova, quem era Deus em Israel, e essa geração para mais nova e assim sucessivamente. Então ele escreve esse salmo, e ele diz no versículo 1 ao versículo 3, peço que você acompanhe com a sua Bíblia aberta, versículo 1 ao 3. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram. Asaf ele estava trazendo à memória para o povo de Israel novamente os grandes feitos do Senhor, porque por incrível que pareça, o povo de Israel saiu do Egito depois das 10 pragas, atravessaram o Mar Vermelho, entraram em Canaã quando eles atravessaram o Rio Jordão. No deserto eles tinham uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Eles beberam água que saíram da rocha. Eles comeram maná que caiu do céu, codornizes que Deus mandou para alimentar o povo. E por incrível que pareça, o povo se esquecia de quem era Deus. Milagre após milagre, maravilhas após maravilhas, e por incrível que pareça, o povo de Israel se esquecia de quem era o seu Deus.
Então Asaf, ele traz a memória novamente, ele diz, olha, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Se atentem no que eu estou dizendo. Se atentem. Asaf, ele estava só passando algo que ele aprendeu com os seus pais, não é isso que ele diz no versículo 3? Eu proferirei enigmas do passado, quais são esses? O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Irmãos, nos tempos de Asaf, antes de Asaf, até depois de Asaf, a forma mais natural de você ensinar alguém era a forma oral. A escrita era muito pouco usada para ensinar alguém. Não tínhamos universidades e escolas como nós temos hoje. Hoje é obrigatório a criança ir para a escola para ser alfabetizada. Naqueles tempos não era assim. Então a forma que era mais prática e comum para ensinar o seu filho de quem era Deus era de forma oral, gastando tempo com o seu filho para dizer quem era esse Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui não é nem com Asaf, é com os pais de Asaf. Porque Asaf só tinha algo para contar, porque os pais dele gastaram tempo para ensinar ele. Ele só tinha algo para dizer, porque os pais dele investiram tempo na vida dele. E é isso que nós vamos falar essa noite. É muito comum nos nossos dias corridos, nós não temos tempo para ensinar os nossos filhos quem é Deus. É muito comum nós sairmos 6 da manhã, chegarmos 6 da tarde ou da noite, dependendo de como você quiser. Chegar e já tem que arrumar a casa e tem que fazer ali a janta e tem que arrumar as coisas, porque no outro dia começa tudo de novo e assim sucessivamente nós não temos tempo muitas vezes para contar aos nossos filhos quem é o nosso Deus. Mas Asaf tinha algo a dizer porque um dia o pai e a mãe dele gastaram tempo para ensinar. Asaf tinha algo a dizer a respeito de Deus e eu pergunto. Hoje eu estou falando sobre criação de filhos, mas talvez você tenha muito contato com o sobrinho, talvez você é avô e tem contato com o neto. Talvez Deus colocou uma criança na sua vida para que você ajudasse a educar essa criança de alguma forma. Aí eu pergunto para você, como as crianças que nós somos responsáveis vão ser quando crescerem? Eles vão ter algo a dizer para a próxima geração? Os nossos filhos, sobrinhos, netos, eles vão ter algo para dizer para a próxima geração quem é Deus, porque se nós cortarmos esse vínculo, eles não terão nada a dizer. Os nossos filhos contarão à futura geração quem é Deus? Essa é a nossa obrigação. Nós não podemos quebrar este ritmo, nós temos sempre que passar adiante. Quem é Deus? Você crê em Deus? Você crê em Deus? Você já teve experiências com Deus? Deus fala com você? Você já sentiu Deus? Mas você passa isso adiante para os seus filhos? Você explica para os seus filhos quem é esse Deus e o porquê ele tem que respeitar e temer esse Deus? Crer já é outra história, nós não podemos crer pelos nossos filhos, mas nós podemos ensiná-los no caminho que eles devem andar. É nossa obrigação. Continuando, versículo 4 e 6, Asaf continua e diz assim: não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte conhecesse também, e os seus filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Vocês entenderam que há sempre um ciclo? Eu conto para os meus filhos, e o meu filho conta para o filho dele, e assim nós vamos passando adiante. Irmãos, a história diz que desde que Moisés escreveu o Pentateuco, começando obviamente por Gênesis, que na verdade o escrito mais antigo da Bíblia não é Gênesis, tá? É Jó. Jó é o escrito mais antigo da Bíblia. Passaram-se aí pouco mais de 5.000 anos. Vocês já pararam para pensar que o povo de Israel
por todos esses milênios, eles sabiam quem era Deus e quem era Moisés, que deu a lei ao povo, por causa dessa questão de um passar para o outro quem era Deus. Só que neste ponto de Asaf, o povo estava se esquecendo de Deus. O povo já não estava mais doutrinando seus filhos, ensinando seus filhos. Então Asaf chama novamente o povo para prestar atenção de quem era Deus e o que Deus havia feito no passado. Eu sempre digo, irmãos, que um dos ministérios mais importantes, se não o mais importante de uma igreja, é o ministério infantil. Todos são importantes porque todos têm a sua relevância, todos têm a sua importância, é óbvio. Mas principalmente o ministério infantil, ele é essencial para a vida da igreja de Cristo. Uma igreja que não investe em ministério infantil, uma igreja que não se importa com o ministério infantil, está cavando a sua própria sepultura. Porque amanhã não terá uma geração para continuar falando dos feitos do Senhor. Inclusive na Europa, muitas igrejas já têm fechado por causa disso. Nós não podemos deixar de ensinar os nossos filhos, é o nosso papel importante de mais ninguém. Escuta uma coisa. O pastor e a igreja não têm a obrigação e a responsabilidade de ensinar o seu filho sobre quem é Deus. Nós somos um auxílio, o corpo de Cristo, onde ele se desenvolverá. Agora, a responsabilidade de ensinar quem é Deus para as crianças é do pai e da mãe, ou dos avós. Os responsáveis pela criança são os maiores ou os únicos responsáveis em ensinar quem é Deus. Esse papel não é da igreja. O papel de educar os filhos não é da escola. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas famílias terceirizando um trabalho que deve ser feito no lar. Terceirizando para outros educação, religiosidade, ensinar quem é Deus, mas é um papel dos pais. Não terceirize esse trabalho, porque Deus vai cobrar de cada um de nós. Porque Deus nos colocou responsáveis por crianças, para que nós venhamos a ensiná-los. Quem é o Deus de Israel? Quem é o nosso Deus? Quem é o Cristo que morreu na cruz? O porquê ele morreu na cruz? O que isso impacta na nossa vida? É o nosso papel. Qual foi a última vez que você sentou com o seu filho? Para aqueles que têm filhos pequenos. Qual foi a última vez que você sentou com o seu filho e gastou um tempo de qualidade com ele para ensinar quem é Deus? Você já leu a Bíblia com o seu filho? Você já mostrou para o seu filho o que está por trás da história famosa de Jonas, que foi engolido por um grande peixe? Você já sentou com o seu filho e mostrou o que estava por trás daquele menino baixinho que derrubou um gigante com uma pedrada? Porque eles conhecem todas essas histórias, esses desenhos, mas você já explicou o que está por trás disso. Quem agiu através desses personagens, o porquê as coisas aconteceram, é o nosso papel. É a função mais importante que você tem na vida. Não deixe isso para outro fazer. Não deixe isso para outro fazer. Eu vou falar agora sobre a história de um rei de Israel, ou de Judá, que não fez o seu papel como pai. E nós vamos ver a consequência de quando o pai não faz o seu papel dentro do lar, ou os pais. Abram a Bíblia de vocês comigo, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6. Segundo a Reis, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6 diz assim: No tempo de Ezequias, naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito tudo o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o palácio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele:
Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade da mão do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. Se você talvez não conhece a história do rei Ezequias e nunca leu esse texto no Antigo Testamento, o rei Ezequias ele assumiu o trono de Judá quando ele tinha 20 anos de idade. O rei Ezequias ele reinou depois do seu pai Acaz. O pai do Ezequias foi um monstro, um dos piores reis da história de Judá. Ele era tão cruel que ele chegou a sacrificar um dos seus filhos a deuses pagãos. Erguia postes idólatras dentro do pátio do templo de Israel. O pai de Ezequias foi um monstro como rei. Só que Ezequias foi diferente do seu pai. Ezequias foi um rei totalmente diferente do seu pai. Ele limpou toda a sujeira que seu pai tinha deixado no reinado ali na nação. Ele limpou toda a sujeira, derrubou os postes idólatras. Ele acabou com a idolatria em Judá, ele era temente a Deus, ele levou novamente o povo de Judá a temer a Deus novamente. Ele foi um rei muito bom, muito temente a Deus. Porém, no auge do seu reinado, o império da Síria invade e conquista o reino do norte. Só para os irmãos entenderem, nessa época Israel era dividida entre reino do sul e reino do norte. Se os irmãos conhecem a história de Salomão, os irmãos vão entender o porquê foi dividido o reino. O reino do sul ficou apenas com 2 tribos, Benjamim e Judá, que era o qual Ezequias era rei. E a tribo do norte, ou o reino do norte, ficou com as outras 10 tribos de Israel, que mais tarde passaram a ser conhecidas como Samaria. Então Ezequias ele descobre que o rei da Síria, que era a maior potência militar da época, invade o reino do norte. Acabam, devastam todas as tribos do reino do norte. E ele então descobre que o rei da Síria estava descendo para o sul para também acabar com o reinado dele. E o rei da Síria manda uma carta para ele, dizendo que nem o Deus de Israel poderia livrá-lo das suas mãos. Só para os irmãos entenderem, a Síria tinha um costume de quando invadiam as cidades ou os povoados, eles decapitavam todos os homens e empilhavam as cabeças nas entradas das cidades, para mostrar a sua violência e o seu poder. Israel não tinha nenhuma chance contra os assírios. Ainda mais Judá, que ficou apenas com Judá e Benjamim, 2 tribos, muito menores do que a tribo do norte. Então os assírios estavam descendo para o sul para acabar com o reinado de Ezequias. Este era o contexto. Era uma situação caótica, não tinha escape, não tinha jeito. Tudo ia cair. Inclusive a curiosidade nos mostra que foi nesse cenário que o Salmo 46 foi escrito pelos descendentes do levita Corá, quando eles dizem: Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E foi em cima desse salmo que Martinho Lutero escreveu o hino Castelo Forte é o nosso Deus, quando ele estava preso na Alemanha na Reforma Protestante. Então, para piorar a situação de Ezequias, ele fica enfermo. Ezequias ele é diagnosticado com uma úlcera severa. E para aqueles dias não havia absolutamente nada que a medicina poderia fazer para salvar a vida do rei. Ou seja, ele estava vendo o seu reino quase sendo destruído, porque eles estavam chegando, e ele é diagnosticado com uma úlcera severa. Então Ezequias estava no fundo do poço, e Isaías vai até ele e diz para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele morreria. Esse texto que nós lemos diz que Ezequias se virou para a parede e clamou a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor sabe da minha fidelidade, o Senhor sabe que eu tenho sido um ótimo rei, eu tenho obedecido a tudo que o Senhor me mandou. Então Deus dá mais 15 anos de vida para este rei. Sabe o que aconteceu neste dia onde tinha mais de 185 mil soldados assírios cercando Jerusalém? Nesse dia que Ezequias ganhou mais 15 anos de vida, Deus enviou um anjo dos céus que matou 185 mil soldados assírios e não permitiu com que o reinado de Ezequias caísse. Por isso que o salmista escreveu: Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, porque havia mais gente do lado de fora de Jerusalém do que habitantes dentro de Jerusalém. Mas Deus, através de um anjo, manda matar todos os assírios, e Jerusalém continua de pé. Continua de pé. Só que tem uma coisa que Ezequias, em toda a sua carreira gloriosa, não fez. Ele não colocou a casa dele em ordem. Qual foi a mensagem de Isaías para ele? A primeira coisa: coloque a sua casa em ordem. Ele foi um ótimo rei, temente a Deus, conduziu a nação novamente a adorar a Deus, mas ele não colocou a sua casa em ordem. Só para os irmãos entenderem, essa expressão no hebraico, colocar a casa em ordem, expressava instruir os seus filhos que seriam os seus herdeiros. Ele era rei. Colocar a casa em ordem para um rei era preparar o seu sucessor, o filho que assumiria o trono. E isso ele não fez. Ele não fez. A prova que Ezequias não colocou a sua casa em ordem foi que o seu filho Manassés, o herdeiro do trono, foi o pior rei da história de Judá. Ele conseguiu ser pior do que o seu avô. Ele não colocou a sua casa em ordem. E nós, vire uma página da sua Bíblia no capítulo 21, versículo 1 e 9. Vamos ver o que aconteceu com o filho de Ezequias, que não colocou a sua casa em ordem, e olha a consequência de um pai que não faz o que deve fazer: ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas, na época do seu pai, inclusive. Reconstruiu altares idólatras que o seu pai, Ezequias, havia demolido, e também ergueu altares a Baal e fez um poste sagrado a Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Acabe foi o pior rei da história do Reino do Norte, e ele foi o pior rei da história do Reino do Sul. Inclinou-se diante dos exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, igual o avô, olha que incrível, do qual ele havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o seu próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação e recorreu a médiuns, a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém eu escolhi dentre todas as tribos de Israel e porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente longe da terra que dei aos antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que eu lhe ordenei e obedecer à lei que o meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés desviou a ponto de fazer pior que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Manassés foi filho de um dos melhores reis, e ele conseguiu ser o pior rei. Só que olha como é interessante. Talvez você seja um bom profissional onde você trabalha. Talvez você seja uma pessoa que muitas pessoas gostam lá fora. Talvez você até seja uma pessoa aplaudida lá fora. Talvez você é uma pessoa inteligente, cheia de capacidades. Talvez você tenha várias questões em que as pessoas possam te admirar. Talvez você seja igual o rei Ezequias, aplaudido por uma nação, mas dentro da casa dele ele falhou na sua principal missão, que era ser pai. O seu filho, fica claro pelas suas atitudes, tinha uma birra enorme do seu pai, porque eu não sei se vocês repararam, tudo que o pai desfez, ele fez questão de refazer. Tudo que o seu pai fez de bom, ele fez questão de fazer ruim. Ele não colocou a sua casa em ordem. Não adianta nós sermos piedosos, tementes a Deus, crentes, admirados aí fora, ou pessoas que se dão bem com todo mundo, se dentro da sua casa você não fizer o seu papel.
Muitas vezes nós tratamos os outros de fora melhor do que os de dentro da nossa casa. Muitas vezes nós somos educados com os de fora, mas dentro da nossa casa nós não temos nem educação para lidar uns com os outros. De que adianta tudo isso? De que adianta Ezequias ter sido um baita rei? Um rei que levou a nação de Israel a louvar a Deus, sendo que ele não colocou a sua casa em ordem. Vocês entendem que o seu maior ministério não é fora da sua casa? O seu maior ministério é dentro da sua casa. O seu maior ministério é dentro da sua casa. Como pai e como mãe, como esposo, como esposa, como filho. Esse é o seu maior ministério. Esse é o seu maior ministério. Hernandes Dias Lopes diz que passar adiante a palavra do Senhor é como uma corrida de bastão e nós não podemos falhar na hora de passar o bastão para o outro. Nós não podemos falhar. E pela falha de Ezequias, gerações e gerações futuras de Israel sofreram. E terminaram, sabe aonde? Aprisionados na Babilônia por Nabucodonosor. Porque através da desobediência de Manassés, Deus prometeu ao povo de Israel que traria castigo. E esse castigo veio através de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e levou o povo de Israel preso por 70 anos. Vocês entendem como as suas atitudes impactam muita gente? As suas atitudes, as suas ações, as suas palavras impactam muita gente. É que muitas vezes a gente está acostumado a achar que a nossa vida ela é nossa e é nossa mesmo, mas eu faço o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Aonde está na Bíblia isso? Tudo que você faz, seja de bom ou de ruim, vai respingar em alguém. Tudo que você faz. Portanto, se nós não fizermos o papel dentro da nossa casa, primeiramente com a nossa família, tudo que você faz aí fora é em vão. É em vão. Você pode ser o maior rei da história, mas se você não passar o bastão para frente, o seu filho pode ser o pior da história. E foi exatamente isso que aconteceu. Para nós caminharmos para o final, versículo 7 agora de Salmos, onde nós estávamos, Salmo 78, versículo 7. Ele diz assim, agora Asaf dizendo, terminando o seu texto. Então eles porão a confiança em Deus, não se esquecerão dos feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Se nós passarmos à próxima geração os grandes feitos do Senhor e o porquê nós cremos nesse Deus, os nossos filhos, eles colocarão também a confiança em Deus. Asaf não estava dizendo apenas para os pais contarem histórias para os seus filhos. Olha, filho, esse foi Davi. Esse foi Zaqueu, que subiu numa árvore para ver Jesus. Mas gastar tempo também para contar experiências suas para os seus filhos. O que Deus fez na sua vida, as suas experiências pessoais com Deus. Não negligencie isso, em nome de Jesus. Hoje nós vemos muitas famílias destruídas. Crianças crescendo nas drogas. Crianças crescendo no tráfico. Crianças crescendo já no meio homossexual. Escolas ensinando ideologia de gênero para crianças. Não negligencie isso. Proteja as suas crianças. E proteja ensinando a palavra de Deus. Tão somente ensinando a palavra de Deus. Se nós apenas corrermos para lá e para cá para darmos o melhor tênis, o melhor videogame, a melhor escola, a melhor coisa material, e nós não passarmos para eles os princípios bíblicos, nós somos os mais miseráveis dos pais. Porque amanhã o que vai ficar não é o material para o seu filho, o que vai ficar é o que foi plantado no coração dele. O que vai ficar é no coração dele. As crianças, elas são o principal alvo do diabo. Os adolescentes também. Nós vemos tantas coisas acontecendo. Tantas coisas. No ano passado, um evento LGBT reuniu o maior número de crianças já registrados na história. Com bandeiras espalhadas por toda a Avenida Paulista. Existem crianças trans. Disseminando uma ideia antibíblica. Uma ideia diabólica.
E se nós não passarmos para os nossos filhos quem é Deus, na escola eles vão aprender alguma coisa. Na faculdade eles vão aprender alguma coisa. Por mais boa ou ruim que a escola possa ser, isso está em qualquer nível social. Se nós não passarmos os preceitos do Senhor, daqui a pouco os nossos filhos podem estar nas drogas, prostituição, feitiçaria e tantas outras coisas. É que muitas vezes, sabe o que acontece? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Não é assim? A gente acha que nunca vai acontecer, porque a gente acha que o nosso telhado ele é tão forte, mas tão resistente que pode chover e trovejar, que nada vai acontecer. Mas se você não fizer a sua parte como pai e como mãe, não venha cobrar do outro depois algo que era para você ter feito. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão aqui na Terra. Temos que nos posicionar. Martin Luther King, ele disse certa vez que o que assustava ele não era o barulho dos maus, porque isso ele já estava acostumado, os maus gritarem e fazerem barulho. O que assustava ele era o silêncio dos bons. O que assustava ele era aqueles que poderiam falar algo e se posicionar e baixar a orelha para esse sistema todo. Como nós temos agido na nossa vida? Talvez você não é pai, talvez você não é mãe, mas talvez você tenha um sobrinho próximo. Talvez você tenha um primo próximo. Talvez você tenha alguma criança ou um adolescente que ronda a sua vida. O que você tem passado para essas crianças? O que nós temos passado? Irmãos, esse ano nós comemoraremos, no dia 31 de outubro, 509 anos da Reforma Protestante. Onde Martinho Lutero ele pregou as suas 95 teses numa capela chamada Wittenberg, até hoje na Alemanha. Ele foi perseguido e, se os irmãos conhecem história, já devem ter ouvido falar sobre esse grande evento da história da igreja. Se não conheçam, por favor, conheçam. Só que, infelizmente, muitas igrejas batistas, presbiterianas, metodistas da Europa, históricas, pós-reforma protestante, já viraram bares e restaurantes. Sabe por quê? Porque uma geração deixou de contar a outra os grandes feitos do Senhor. Uma geração deixou de contar a outra quem era esse Deus. Quem era esse Deus? Em Eclesiastes 12:13, para nós encerrarmos, Salomão diz: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois esse é o essencial para o homem. Um homem que, segundo a Bíblia, foi um dos mais prósperos, o mais próspero da história, que, segundo ele mesmo diz em Eclesiastes, ele não se poupou de nada, ele experimentou tudo que os seus olhos viram. Aí a imaginação vai longe. Um homem que recebia navios e navios carregados de ouro apenas para outros reis ouvirem os seus ensinamentos e os seus conselhos. Alguém que foi o responsável por edificar o templo em Israel. Segundo historiadores, o maior reinado da história de Israel depois do seu pai Davi, mas o reinado de Davi não foi tão próspero como o de Salomão. E ele diz uma coisa já no final da sua vida. Depois que eu já vivi tudo, depois que eu já vi tudo, ouvi tudo, eu resumo a minha vida e resumo o que é mais importante. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. O carro que você tem, o salário que você ganha, você não vai levar. A sua profissão pouco importa quando você chegar lá. Tudo que você conseguir ou deixar de conseguir, para onde você vai, para onde você vem, não vai ter valor nenhum lá em cima. Nenhum. A única coisa que vale de verdade para a nossa vida é primeiramente o temor do Senhor, pois esse é o princípio da sabedoria. Tema a Deus. Passe o temor do Senhor para os seus filhos. Não falhe nessa missão, porque essa é minha e sua responsabilidade como pais. Amém?